Olá, meu nome é ADI, eu sou professor de História e na nossa videoaula de hoje vamos falar sobre o período das grandes navegações. O que foi as grandes navegações? Quem foi? Como foi? Por que foi? É o que nós vamos descobrir na nossa aula de hoje. É chamada de grandes navegações porque navegações já existiam desde tempos remotos, desde a antiga Grécia, né? Os fenícios já faziam navegações ali principalmente pelo mar Mediterrâneo, levando e trazendo mercadorias, pessoas, né? Fazendo todas essas transações ali, né? E já se tinha algum conhecimento sobre navegar. Navegar não é tão simples assim. Para navegar é preciso ter alguns conhecimentos específicos, é preciso ter conhecimento dos astros, das estrelas, é preciso ter conhecimento dos pontos cardeais e é preciso, obviamente, ter conhecimento sobre a construção das embarcações, né? E as grandes navegações, elas vão acontecer, vamos colocar aí em especial a data de 1415, quando Portugal conquista a região do atual Marrocos e começa a estabelecer ali relações comerciais pela costa africana. Ainda não é um período das grandes navegações, mas já se aventura de uma certa forma pelo Oceano Atlântico, né? Começa a sair ali do ovinho da Europa e começa a se expandir cada vez mais. Navegar para fazer comércio, para enriquecimento. Quanto mais se compra e vende, obviamente, o lucro dessa compra e venda, né, é possível ter mais riqueza. Riqueza essa com ouro e prata. E a busca do enriquecimento cada vez maior vence pelo desejo do poder. Todos desejam o poder. E para se obter o poder é preciso ter riqueza. E é por isso que, desde a antiguidade até os dias atuais, as pessoas têm a necessidade de buscar cada vez mais o enriquecimento para que possa, né, através do enriquecimento, obter o tão desejado poder. Os italianos de Gênova e Veneza faziam o comércio com a Índia. Atravessavam, né, a Ásia, buscavam na Índia as chamadas especiarias e revendiam essas especiarias ali para os povos europeus. Que especiarias eram essas? Eram cravo, eram canela, eram temperos na verdade, né? Temperos esse muito cobiçado pelos europeus e que eles pagavam preços altíssimos por isso, levando, obviamente, né, os italianos, das cidades italianas ali, de Gênova e Veneza, ao enriquecimento com esse comércio. Portugal almejava fazer esse comércio, mas como Portugal está na outra pontinha lá da Europa, né, já ali banhado pelo Oceano Atlântico, Portugal é inviável fazer o comércio e também já era dominado pelos navegadores de Gênova e Veneza. Mas em 1453 temos algumas reviravoltas aí. O que vai acontecer é que a cidade de Constantinopla era a porta de entrada dessa mercadoria vinda da Índia. E aí então os turcos otomanos vão dominar esse comércio. Dominando esse comércio, cobrarão pesados impostos sobre eles e vão obter agora a sua tão desejada riqueza e fortuna. Obviamente, o poder. Portugal, então, a partir de 1415, quando conquista o Marrocos, já fazia um comércio ali, né, pela costa africana. Obviamente, eles não tinham o conhecimento de que poderiam atravessar ali e chegar até a Índia. E temos aí um outro empecilho muito grande, que era o extremo sul da África. Para atravessar pelo extremo sul da África,
Existia ali uma turbulência muito grande de águas, águas muito agitadas. E os navegadores acreditavam que ali existia, era um gigante. Esse era um dos perigos imaginários que existia. Eles faziam ideia de que o andar do gigante por aquelas águas promovia então aquelas ondas altíssimas, aquele mar tão agitado. Mas isso não é verdade, porque ali há um encontro de águas frias com água quente, enfim, né? Vai manter o mar bem agitado, continua sendo agitado até hoje, isso não mudou. Mas se imaginava haver um gigante que impedia a passagem dos povos ali para chegar até a Índia. Mas em 1487, Bartolomeu Dias, navegador português, vai fazer ali as suas observações e tal, e vai perceber que, né, há lua em que o mar é mais agitado e outras luas em que o mar é mais calmo. E aproveitando-se então, né, das fases da lua aí, aonde o mar é mais calmo, ele vai conseguir atravessar o Cabo das Tormentas, que posteriormente o rei de Portugal vai batizar não mais como Cabo das Tormentas, mas como o Cabo da Boa Esperança. Bartolomeu Dias, entre aspas, matou o gigante. Matou o gigante, mas ainda não atravessou. Ele atravessou, mas ainda não chegou até a Índia. Ele retorna e somente em 1498 que Vasco da Gama, navegador também português, vai chegar até a Índia. E aí sim, né, com os conhecimentos de Bartolomeu Dias, ele vai atravessar então o chamado agora Cabo da Boa Esperança, vai chegar até a Índia, vai pegar as especiarias e vai levar para Portugal, já vai vendendo essas especiarias, vai comprando, vai vendendo por toda a costa africana, né, porque tem que parar para se reabastecer. Onde ele para se reabastecer, né, com a comida, com a água, ali ele também compra e vende nos portos amigos ali e vai fazendo cada vez mais riqueza e levando isso, toda essa riqueza para o rei de Portugal. Portugal vai se tornando então cada vez mais rico. Esse pioneirismo português, né, o primeiro a se lançar nas grandes navegações, tem-se o fato de haver navegadores experientes ali em Portugal, né, de estar próxima ao Mediterrâneo, que obviamente se não estivesse próximo é um pouco difícil de se tornar, né, não impossível, mas dificultaria com certeza, e conhecimentos, né, como a invenção da caravela, do uso do astrolábio. O astrolábio é um instrumento interessante que media, né, o horizonte, uma vez que dos perigos imaginários, acreditava-se que em um determinado momento a Terra, por ser plana, né, ela cairia-se num abismo. Isso era um perigo que eles acreditavam, imaginário, porém real para alguns. E a bússola, que também era muito importante para poder saber, conhecimentos, né, dos astros. Então, se tinha um céu limpo, era possível navegar pelas estrelas, mas se não houvesse um céu limpo, era possível navegar através, né, com o uso da bússola, que vai marcar a sua direção correta para onde deseja ir. Dos perigos reais que existiam nesse período das grandes navegações, nós temos aí então, né, dificuldades de manter comida para todos os tripulantes, manter água potável para todos os tripulantes, né? Irônico, mas a água do mar, ela é imprópria para o consumo e não serve. Se beber água do mar, morre mais cedo que ele morreria antes sem a água. Então, a sede, a fome, as doenças, em especial o escorbuto, que era a inflamação da gengiva, né, por falta de vitaminas, uma vez que a alimentação também era bastante precária dentro dos navios. Perigos de encalhamento, isso tudo eram perigos reais. Existiam os imaginários, como monstros, sereias encantadoras que atraíam os marinheiros, né? O fato da Terra ser quadrada, né, ser plana, e
ter um abismo ali. Então também era tudo muito difícil. Era arriscar-se muito, além do que, quando vai partir para longe da costa africana, em direção à América, isso aí é loucura total, é quase inconcebível pela maioria dos navegadores, pela maioria deles, porque Cristóvão Colombo acreditava que poderia navegar em direção ao Ocidente para se chegar ao Oriente, uma loucura de todo tamanho. Para o povo da época, isso era totalmente inadmissível, né? Mas Colombo queria arriscar e consegue, apesar que tenha pedido financiamento para sua expedição aos portugueses, mas foi negado, e quem vai financiar a sua expedição são os espanhóis. Os espanhóis então financiam a vinda de Colombo para arriscar-se nesse mar totalmente desconhecido, né? Um mar que não havia mapeamento algum, não se sabia o que poderia encontrar. Ele só esperava chegar até a Índia, tendo em vista que não havia o conhecimento das terras da América que estavam entre Portugal e a Índia. Cristóvão Colombo vai chegar então no Caribe, 12 de outubro de 1492. Retorna à Espanha, né? Afirma ter chegado até a Índia, passando então, comprovando a sua teoria, que realmente seria viável se ele não tivesse a América, e ele chegaria, obviamente, então, à Índia. A partir desse momento aí, posteriormente vão saber que não era a Índia, que tinha chegado então ao novo continente, as chamadas terras do Novo Mundo, ainda não tinham o nome que tem, né? Os países ainda não existiam, mas aqui já viviam pessoas. Isso aqui era repleto de pessoas. E vai haver uma grande disputa entre Portugal e Espanha, porque a Espanha, na sequência, também começa a fazer essa comercialização através dos mares e a lançar-se também nas grandes navegações. Fazendo essas navegações, também buscava o enriquecimento e o poder que Portugal já tinha adquirido naquele momento. Vão brigar então por as terras chamadas então do Novo Mundo, até que em 1494 vai ser assinado o chamado Tratado de Tordesilhas. Esse tratado dividiu então as terras do Novo Mundo entre Portugal e Espanha, e o porquê disso é porque somente Portugal e Espanha tinham poder de navegação, tinham os conhecimentos náuticos necessários para chegar até essas terras. De nada adiantaria dividir naquele momento com Inglaterra, dividir com qualquer outro país, né, como a França, sei lá, porque eles não tinham conhecimentos, não tinham navegadores para se chegar até a América. E por esse motivo é dividido então as terras do Novo Mundo entre Portugal e Espanha. Agora que já estão divididas, né, já sabem que há 370 léguas a partir da ilha de Cabo Verde, que é o que reza o Tratado de Tordesilhas, tudo que for encontrado pertencerá a Portugal. Além das 370 léguas, tudo que for encontrado pertencerá à Espanha. Acontecerá, no ano de 1500, a chegada de Pedro Álvares Cabral aqui nas terras que hoje são, né, pertencentes ao Brasil, portanto, de colonização portuguesa. E assim, então, é que se deu essa chegada, né? Esse é um pouquinho da história do período das grandes navegações, em que os países vão de Portugal e Espanha chegarão às terras do Novo Mundo. Mais adiante, alguns anos mais tarde, a Inglaterra, a França, a Holanda, né, vão também, os outros países, buscar enriquecer, vão formar navegadores, vão construir as suas embarcações e vão querer uma fatia desse pedaço, uma fatia dessa terra. Mas isso aí é um assunto para outra aula. Por hoje é só.
e até mais.